dias melhores, vamos cuidar dessa terra que é de todos nós. Do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Vamos cuidar. Boa noite, Rondônia. Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Olha, e o programa de hoje, falar um pouquinho sobre desenvolvimento, né? Temos aí, tenho falado aqui nesse programa e não tenho me cansado, e não me cansarei de falar sobre Rondônia. Rondônia que caminha, né? Para, eu até pensando em trabalhar um pouco os trilhos da Madeira Mamoré, nos trilhos, Rondônia nos trilhos, o que você acha? Eu acredito que agora nós entramos aí nos trilhos. Nós estaremos sempre aqui informando que Rondônia tem coisas boas para mostrar, para apresentar aqui. E o objetivo do programa Rondônia da Gente é esse. Porque Rondônia é do empresário, Rondônia é do agricultor, né, do funcionário público. Rondônia é sua, é minha. Então, importante que nós, que estamos aqui discutindo Rondônia, tenha essa preocupação, essa responsabilidade. E sempre dizendo aqui no programa, de exercitar essa cidadania. Hoje, estamos aí beirando as eleições, está batendo nas suas portas aí, e aqui um ato de verdade eu venho colocando para você. Conscientização é a palavra. É importante que você, no dia 5 de outubro, saiba realmente quem você vai votar. É uma preocupação. Tivemos aqui, domingo agora na Rede TV, um grande debate aí, os candidatos estiveram aqui e cada um defendeu a sua proposta. Eu volto a dizer, hoje eu não vou opinar, até porque o meu papel aqui é extremamente imparcial, mas vou colocar aqui aos meus convidados, que já estão aqui comigo, eles comentaram um pouquinho sobre esse assunto hoje também, né? Mas a pergunta que eu quero deixar para você em casa já, a ponte sobre o Rio Madeira, sinônimo de desenvolvimento? Essa pergunta é para você. A ponte construída no Rio Madeira, quanto tempo levou para se construir essa ponte? Quanto tempo? E hoje, uma realidade. Tivemos aí o ministro, Paulo Passos, que esteve aqui conosco. Inclusive eu fiz aí uma entrevista com ele, onde houve ali um jantar com os empresários no Aquários e muito motivado o ministro com as obras que acontecem. Não é só a ponte, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, mas eu quero a sua opinião. Marcondes, parou na ponte? Parou? Ou vai continuar? E aí as eleições hoje, que estão batendo na sua porta. Eu trago aqui duas pessoas, que eu já apresento no retorno do intervalo e gostaria muito de contar com a sua opinião aqui hoje, tá certo? Então quero dar o meu abraço a toda a Rondônia, as cidades que estão nos assistindo agora, de Vilhena, e falando de Guajará-Mirim, até tive hoje uma conversa com um grande empresário aqui, falou um pouquinho sobre Guajará-Mirim, a situação de Guajará-Mirim, olha, uma situação que eu tenho falado aqui, conversei inclusive semana passada com o prefeito de Guajará-Mirim, Dúcio, vai olhar, um olhar que eu sempre tenho colocado aqui, um olhar de fora, né? Do Brasil para a Rondônia. E Guajará-Mirim merece esse olhar também. Estou aqui com o meu amigo Massoud Badra, sempre está comigo no programa. Tem falado que tem uma história lá, a família Badra e outras famílias que têm uma história. Guajará-Mirim precisa mudar também. Não é só o Porto Velho. Então, falando um pouquinho sobre a cidade dos seus sonhos, voltando àquele tema. Estamos hoje preocupados, tá certo? Então, depois do intervalo, eu volto com você. A ponte do Rio Madeira, sinônimo de desenvolvimento? Essa é a pergunta que fica no ar para você. Já já. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Por dias melhores,
Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós, do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha, Rondônia é sua. Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Olha, eu até gostaria de começar esse programa falando sobre o debate que tivemos aqui na Rede TV com os candidatos. Eu prefiro deixar para o próximo bloco e eu não vou nesta semana falar sobre isso, mas falarei, porque nós estaremos aí, vocês estão vendo a imagem, estaremos fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a governo aqui ainda no Rondônia da Gente, antes do 5 de outubro. Estarei colocando aí a bancada para fazer aí as perguntas que as pessoas querem saber. Estou falando aqui de alguns setores do comércio, a Fiero, o FCDL, FEComércio, os empresários, o que eles estão pensando, quais as propostas para Rondônia, a questão previdenciária, a questão do agronegócio. Nós temos um estado rico, somente nessa área. Então, eu não queria aqui colocar a minha opinião, mas eu estarei trabalhando nessa série de entrevistas com os candidatos. Estamos já a produção do programa já está em contato com os candidatos, com a coordenação. É claro que isso é todo um trâmite via TRE, mas eu gostaria que você já se preocupasse refletindo sobre o que os candidatos têm nas suas propostas, pensando em um estado pujante, um estado diferente. Eu vou falar aqui hoje sobre a ponte do Rio Madeira. Eu trago aqui hoje, eu quero dar boa noite já ao Massude. Massude, boa noite. Boa noite, nosso amigo Massude, que representa aqui os empresários. Boa noite aos telespectadores do Rondônia da Gente. A gente esteve aí, Marcondes, nos bastidores ontem aí do processo todo do debate. Posso contribuir um pouco aí, o Rondônia da Gente está presente. Gostaria que você falasse sobre isso, Massude, no segundo bloco. Não, com certeza. E a gente está feliz em comentar aí o processo da ponte, né? O próprio nome ponte já supõe uma ligação. Verdade. É um novo fluxo que começa e uma série de expectativas, não só empresariais como sociais, começam a ser especuladas em função desse novo trajeto que nós temos, que pode ser uma via econômica, pode ser uma via de melhoramento para o outro lado do rio, de aproximação, que muitas expectativas que a gente acho que vai começar a debater aqui com os nossos convidados, né, Marconi, para entender o que vem de novidade aí com essa ponte que vai começar a ser usada. Já está sendo usada. Eu não tive a oportunidade ainda, Marconi, alguns amigos já foram atravessar usar a ponte. Você não? já atravessou a ponte? Né? Pergunta que a gente pode fazer hoje aqui. Eu ia te perguntar a mesma coisa, Marconi. Você já ainda não, Massude, estou devendo, vou lá. Eu também ainda não atravessei a ponte. Não sei se vai acontecer aqui, que o Acre disse que um pessoal que quando cruza a ponte, se tiver muito bem. Várias brincadeiras. Olha, mas boa noite a todo o estado e satisfação de estar aqui contigo contribuindo de novo, Marcondes. Legal, sempre bem-vindo, você é parceiro. Estou aqui com José Ribamar Cruz Oliveira. Boa noite, meu querido, que é presidente do Porto Graneleiro. Errei aqui? É isso mesmo. Conhecido como Oliveira. Oliveira, é um prazer estar aqui contigo, Marcondes. Realmente, eu já estive na ponte. Por 2 vezes já estive lá. Isso. Na inauguração e fim de semana tive a oportunidade de olhar com mais detalhe todo aquele imenso, que tive o prazer, enquanto à frente do DENIT, 7 anos, tive o prazer de pelo menos 80% dessa obra ter participado. Entendeu? Infelizmente, não concluí toda, mas foi um prazer imenso ter. E sei de alguma forma. Fez parte, né? Fez parte, exatamente. Faz parte. Essa logística importante do Estado vai trazer progresso, é uma incógnita, de alguma forma é assunto merecedor de algumas análises, porque hoje nós estamos gerenciando um porto, de alguma forma tem uma importância logística imensa para o país, né, para Rondônia, do ponto de vista de transbordo de cargas, tanto para os Andes, né, e países andinos, como a Venezuela, Colômbia, Peru. Os vizinhos, né? Nós chamamos os como vizinhos. Também a Europa todinha, a África. Então, tudo isso de potencial de transbordo de carga, que a gente pode, de alguma forma, com o advento da ponte, achar que essa coisa pode ter um enfraquecimento ou um rompimento em relação a esse tipo de transporte, que não é verdade.
Nós temos aí empresas se instalando de uma forma consolidada, que é o caso da Hermasa, em Porto Chuele. Se essa ponte fosse inviabilizaria de alguma forma algum negócio, ninguém faria esse investimento dessa grande magnitude para se estabelecer ainda aqui desse lado da ponte. Acho que a ponte é um aliado até para possível vinda de uma ferrovia, ajudaria porque o ministro falou sobre isso, inclusive. A 319 é uma ponte, é uma rodovia. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa rodovia. Ela tem problemas de série de pavimento. Não é qualquer carreta, não é qualquer tipo de equipamento que vai transportar. E continuadamente vai trazer sério transtorno naquela BR. Eu acho que o DENIT deve criar regra para esse tipo de transporte de carga, para movimentação de carga, por conta dessa 319, entendeu? Que a ponte vai ajudar muito. E muito mais ainda, quando esses 500 quilômetros que separa da área de Humaitá até Manaus. Deverão ser resolvidos com o advento dessa ponte. Vai ajudar muito, com certeza. Eu acredito que o Oliveira, Emerson, já deu aquela contribuição dele assim, muito plausível. Estou aqui também com o Emerson Fidel Campos, que é presidente do Sinduscom. Boa noite, Emerson. Você já é de casa, viu? Boa noite, Marcondes. É uma satisfação grande estar aqui com vocês, aqui no Rondônia da Gente. Né? E, como você mesmo falou, a ponte vai ser um diferencial nosso agora com relação a uma Porto Velho, uma nova Porto Velho. Né? A expectativa, você veja, o lugar mais bonito da nossa cidade é o Rio Madeira. Sim. Porto Velho vai fazer agora, no próximo dia 2, 100 anos. Né? Isso mesmo. Só que ela cresceu e se desenvolveu praticamente de costa para o Rio Madeira. E agora, com a conclusão da ponte, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma nova Porto Velho. Né? Então vai depender de nós, empresários, da sociedade como um todo, para ver o que nós queremos que seja construído do outro lado do rio. Então é uma coisa para a gente já começar a pensar. E toda a sociedade tem que estar nesse imbuto para nós termos realmente uma cidade melhor, de que forma vamos construir lá. E isso depende do quê? De toda a sociedade participar, inclusive agora com a lei, digamos, de uso e ocupação do solo, já prevendo que tipo de construções nós podemos fazer do outro lado do rio. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que já devia estar em andamento, em prática, mas temos que começar logo, para que isso não volte a ocorrer, problemas de invasões, de coisas que vai se transformar um problema sério. Então, eu acredito que nós temos que unir, nós do Sinduscom Rondônia, eu acredito que também os outros sindicatos aqui, temos que estar imbuídos, a sociedade, o CREA, o CAL, todos os órgãos aí ligados na parte da engenharia, para a gente pensar no que uma nova Porto Velho do outro lado do rio. Muito bem. Oliveira, as balsas, pergunta que eu já quero fazer para o meu amigo Oliveira. A travessia ali foram desativadas. Esse vai continuar sendo uma opção de transporte. Ninguém pode retirar, porque vê o seguinte, embora seja gratuito a passada pela ponte, entendeu? As cargas, né? Vai ter cargas que vai ser necessário que seja transportada via questão de balsa. Isso não viabiliza de forma nenhuma que uma forma concomitante eles possam ter atividade. Tá? Não tenha dúvida, não com aquela frequência. Agora, se dá a oportunidade às pessoas sitiantes, as pessoas que moram do outro lado do rio, a fazer a opção. Ou pela balsa, ou pela estrada. Assim. Tá? Então, o que ocorre é o seguinte, eu acho que a balsa teve sua importância, não podemos desmerecer isso nunca, e trouxe grande, vamos dizer, de alguma forma, progresso, principalmente a pessoa do outro lado do rio, do ponto de vista da consolidação da sua ocupação, da sua atividade produtiva, entendeu? E até na exportação do seu produto, na importação. Mas agora, essa coisa mudou, e para melhor. Entendeu? E isso é progresso? É um embrião de um progresso, você pode ter certeza. Essa ponte vai favorecer, como o nosso colega aqui falou ainda há pouco, que vai trazer um destaque no cenário futuro para Rondônia e para o estado do Amazonas. Bom, eu até fiz essa pergunta para o Oliveira, até porque você falou agora há pouco, até a tua experiência no DENIT, quando esteve lá, você participou ali de
né, principalmente a ponte já era um desafio, né, de vocês ali. E não foi possível concluído. Exatamente, a gente nem pode colocar a culpa, ou deve. Mas a pergunta é por que em Rondônia, Oliveira, as coisas sempre demoram mais, né? Como o Emerson colocou, é porque vai fazer 100 anos? É porque é uma terra nova? Ou nós precisamos de mais capacitação? Qual é a tua análise dentro dessa... Realmente a burocracia, enfim. Não, eu lembro muito bem que quando eu estava em execução, teve aquele problema, não sei se houve a nível Brasil houve um chamamento para o famoso 25%. De qualquer obra que tivesse 25% e paralisou. E aí paralisou aqui. Aqui tinha um problema sério da ponte, que era o problema de sondagem, que não tinha sido feito junto com o projeto. Então, como você vai executar uma obra sem sondagem, como é que você faz? Você tem problema. Então, na verdade, de uma forma quase que conjugada, foi feito, à medida que foi feita a execução da obra, foi feita a sondagem. E daí foi mereceu mesmo que houvesse uma avaliação do ponto de vista de se aditivar o projeto, a obra, 25%. Como também foi necessário paralisar a obra, acabar com o recurso, não deu para fazer todos os DOFs, que é a proteção dos pilastros, não tinha como concluir com o recurso que existia inicialmente para a obra. Uhum. Foi necessário que acabasse, fizesse uma nova licitação, entendeu? Até porque já é fato registrado que várias vezes as balsas, quando na operação, despencavam de lá e ia cair nas pilastras. Não foi uma só vez, várias vezes ocorreu isso. E trouxe transtorno para a ponte, com problema de sustentabilidade. Aí foi necessário, obrigatório, que fizesse os DOFs para proteção às pilastras. E foi mais um projeto a ser licitado, mais um projeto que levou tempo, mais um projeto para concluir a obra. Levou aí quantos anos? Eu acho que a ponte levou uns 3 anos e pouco de obra. Entre definir emendas, essa questão toda? Não tinha emenda, porque era PAC, não tinha emenda, era recurso... Mas para desenrolar toda essa burocracia, exatamente, não deixa de ser. Eu gostaria que você que está ligando, você não ligue para mim, mande aí uma mensagem pelo WhatsApp, que aí eu vou poder responder a sua pergunta, não tem como eu atender. Eu estou aqui com algumas pessoas já falando sobre a questão da iluminação, fica à vontade, Oliveira ou Emerson. A estrutura da ponte muito boa, né? Mas falta iluminação. Francisco da Eletronorte, até já foi respondida essa pergunta. Me permita fazer uma pergunta também? Sim, Massude. Nós passamos ano passado um processo de cheia muito grande, na realidade esse ano, né? Processo de cheia muito grande, e a gente já está vendo começar chuvas em algumas áreas de Jaci-Paraná, de Guajará-Mirim, já se coloca que o nível de água elevou-se 2 metros. É curiosidade mesmo. Essa ponte está preparada para esse tipo de situação? Há algum risco da gente perder a possibilidade de utilizá-la caso exista uma cheia muito grande do Madeira? Deixa eu lhe falar, quando nós discutimos a ponte, quem é dado a altura foi dado pela Marinha, em função da maior cheia registrada, 75, 76, né? Que seria dada em função 66 foi. Que foi indicado pela Marinha, que seria a altura do navio da Marinha por conta da envergadura da ponte. Só que, como você está perguntando, veio uma grande cheia que ninguém esperava. Entendeu? Daquele momento, daquela cheia imensa, com certeza esse navio que foi projetado não passaria, essa corveta, vamos dizer assim, da Marinha. Imagino sim que não passaria. Mas essa enchente que está sendo propalada, ou de alguma forma alguém está achando que venha acontecer, a própria CPRM, que é um órgão de respeito em relação a esse assunto, está dizendo que a possibilidade é de menos de 1%. Então, acreditamos para nível daquela que ocorreu ano passado. Tá? Mas que o Rio elevou... Não, a gente está falando ano passado, doutor, mas foi esse ano, né? Se a gente lembrar, tem 6 meses atrás. Iniciou ano passado, em setembro. Porque, na verdade, ano passado não parou de chover. Foi o ano todo chovendo e as coisas aumentou o volume de água a partir do mês de dezembro e aconteceu o que aconteceu. Nós atingimos 20 metros, mais ou menos, do rio. O senhor acredita que está preparado aí para uns 18, 16? Quantos metros? Não deverá chegar a 17 metros. Nós chegamos a 19, alguma coisa. Não chegamos a 20 metros. Então, nós acreditamos que
houve um assoreamento muito grande do rio, que aumentou mais ou menos o nível do rio em 2 metros a 3 metros, e com isso vai ter consequência de enchente nesse nível aqui da usina, né? Mas não como todo, não acreditamos que venha com essa enchente, com esse volume que está sendo falado. Ou está sendo motivo de preocupação para muita gente. Emerson, você, a gente já falou agora, estivemos aí com o ministro, né? Agora, segunda-feira passada, até eu entrevistei, e eu observei, muito motivado, falou de outras obras, Oliveira, Massude, inclusive a Ponte do Abunã, ferrovia. E você como empresário aí, qual que é o teu pensamento sobre isso tudo? Estaremos realizando isso breve ou isso ainda se perdura? Você sabe, todo empresário ele é otimista, né? E principalmente quando você recebe umas notícias assim, alvissareiras, de obras que estão aí em andamento e que vão, digamos, existe a perspectiva de que sejam executadas. Que nem o próprio ministro falou, agora já em novembro já vai estar fazendo as fundações da ponte do Abunã. Do Abunã. Vai ser no começo do ano que vem, já começa a licitar as obras lá da ponte binacional lá de Guajará-Mirim. Também tem o porto de Guajará-Mirim. E uma das coisas que também eu fiquei muito satisfeito e a gente também torce para que realmente isso aconteça, é essa parceria público-privada para a construção da ferrovia aí, do Mato Grosso até Porto Velho. Então é uma coisa que realmente vai acontecer. Você veja, Rondônia mesmo agora já começa a ter um ciclo aí da agricultura aí com a soja. Nós estamos aqui já batendo aqui na nossa porta aqui em Porto Velho, né? Verdade. Você vendo aqui, você vai aqui para Ariquemes, você já encontra ali no município de Itapuã do Oeste várias propriedades que antigamente eram para criação de gado, hoje está se transformando em lavouras, né? Já com alguns armazéns. Então consequentemente isso vai trazer o quê? Progresso no relação, e principalmente a questão da industrialização, porque esses produtos aqui vão ter que acabar sendo industrializados aqui em Porto Velho. Acho que Marcondes, tem um ponto aqui, a gente está falando da ponte, de redução de distância comercial, né? Naturalmente isso que acontece, ponte de Abunã, ponte de Guajará-Mirim. Essa ponte de Guajará-Mirim, se a gente pensar historicamente, ela deveria ter acontecido aí no Tratado de Petrópolis, ela acho que é a mais antiga aí, se a gente falar nisso. Mas tem um outro processo, como a gente também falou de ferrovia, é que em tudo isso são fatos logísticos. Existe a navegabilidade do rio, né? Dentro disso existia no primeiro projeto das usinas, não sei se recordam, a construção de 2 eclusas para que fosse permitido o transporte hidroviário. E a gente não está mais ouvindo falar nada disso. Eu gostaria de saber se existe, nesse processo de construção de ponte, a gente nem ouviu, inclusive, o ministro falar disso. Eu acho que esse ponto, Massude, até a gente vai poupar aí o Oliveira e o Emerson, mas eu sei que o Oliveira tem as informações. Eu até prefiro aqui deixar para o telespectador hoje falar com vocês. Até eu vou me poupar e o Massude também. Perfeito, perfeito. Mas assim, é importante, eu sei que o Oliveira tem as informações aí. Eu até tenho aqui algumas pessoas já participando, dizendo o seguinte: não adianta fazer ponte para o Amazonas se a estrada após o Maitá não for asfaltada. Será uma ponte que levará para o nada, neste caso, não haverá evolução, não haverá desenvolvimento, apenas uma parte do mesmo. E aí fica o Oliveira e o Emerson à vontade para falar sobre isso. Eu discordo aqui da pessoa, mas como cidadão eu digo, né? Eu acredito que a gente está no caminho. Não sei se Massude, vocês... Eu pessoalmente vejo que a ponte em si é importante para o desenvolvimento. Mas ninguém pensou de que haveria um impedimento ambiental que hoje está segurando 500 quilômetros de rodovia 319 para ligar ao estado do Amazonas. Acredita-se, o ministro quis falar isso, acredita-se que esse ano 2015 deverá estar resolvido o problema ambiental e, consequentemente, deverá sair a BR-319.
Quanto até a ligação ao Humaitá, isso não é problema. 200 quilômetros. Eu acho também não que tem nenhuma. Para a ponte é o desafio maior. Para o DENIT não é nenhum problema. Então, acreditamos sim que essa ponte, só para você ter uma ideia, o sitiante em si, para todos esses projetos de colonização que estão ao longo dessa 319, estão satisfeitíssimos, estão agradecidos. E mais quanto tanto esse pessoal vive desse meio de transporte que era a balsa, que transtorno trazia para muita gente. Então, acreditamos que a ponte vai trazer isso. No primeiro momento, não é o que se esperava, mas com certeza a tendência é que essa coisa se resolva no futuro. E você fez... Já está sendo discutido em esfera até de candidatos à presidência, a construção ou não da BR-319. Né? Que afeta, né, Massoud? Um candidato já se posicionou, se é viável ou não é viável, outro candidato já disse que acha que deve construir, né? O candidato à presidência. Então, a relevância da ponte é realmente grande para a nação. Né? Tem um estudo que nós fizemos lá no Porto, que é o problema das reclusas, do qual eu tive a oportunidade, quando eu estava no DENIT, de discutir muito isso, quando a Marina ainda era ministra. Sim. E não foi autorizado por uma série de outros justificativas do ponto de vista ambiental. Mas sempre se fala, de uma forma apaixonada, por que não as recusas para resolver os problemas de Guaramirim? Por que não? Entendeu? E outros, Costa Max, Mato Grosso, tudo isso que a gente imaginar, porque quando não se conhece o assunto, se advoga de uma forma tal e talvez trazendo de alguma forma uma opinião ao observador de que a gente não está fazendo porque não quer. Aí o Ministério do Transporte contratou uma empresa chamada Petcom para levantar toda a hidrovia. E me surpreendeu a todos. Reclusa não resolve o problema da hidrovia. O que resolve o problema da hidrovia são barramentos. Isso é dinheiro, é 4 bilhões de investimento. Por quê? Cinegirão para Porto Velho é 70 metros de altura de água. Reclusa não resolveria nunca. Então tem que fazer barramento. Entendeu? Para chegar a Guajará-Mirim. Para chegar em Guajará-Mirim. E daí fazer alguns derrocamentos de pedra ali, Poste da Beira, para chegar à Costa Max. Isso é estudo que nós temos em relação à viabilização da hidrovia. Depois, para chegar a Mato Grosso, aí sim é o problema. Porque o rio Guaporé é sinuoso demais. Entendeu? Para fazer dragagem aqui, para tornar uma linha de alguma forma, uma hidrovia assim, navegável, é muito dinheiro, é muito recurso. Entendeu? Então, isso vai acontecer? Vai. Mas vai levar alguns anos, muitos anos. Que é muito recurso, é muito estudo sobre isso. Então, quem está pensando em fazer de uma forma, até cobrança, porque se a cruz não é viável, isso não é, o estudo está comprovando que não é a solução do problema. Não é que ela não venha a acontecer. Sim. Entendeu? Até porque ela está ali de lado de uma usina que precisa ter reclusa para passar. Entendeu? Mas não, passaria pela usina e ficaria parado na frente. Então teria que ter necessariamente barramento para nivelar esse rio, para passar sem maiores problemas. Você no Porto... Completando o que ele colocou, acho que a resposta para o telespectador eu acho que sempre uma ponte é progresso. Uma ponte. Você que está à frente do Porto hoje, vamos falar do Rio Madeira, não mais da ponte. E é claro que a ponte tem tudo a ver com esse progresso, como o Massoud colocou agora. O nosso rio não é um rio que a gente possa... Você falou agora de inclusa, deu aí uma aula para a gente. O Rio Madeira, vou fazer uma pergunta assim leiga. É um rio seguro para se navegar? É fantástico. Tem problema de... Uma época de ter feito dragagem. Se você fizer, que é merecedor o estado de Rondônia e o Rio Madeira, da dragagem em tempo ideal e em época exigida, uma época dessa, por exemplo, iniciou hoje. Amanhã as dragas que chegaram do Ministério do Transporte, grandes dragas, deverão estar fazendo o trabalho de dragagem ao longo da hidrovia. Se isso ocorrer, como estão querendo fazer, contratação de 4 anos, como se faz em rodovia, nós não teremos problema nenhum, sinalizado, dragado. Esse rio é o melhor rio que tem em transporte de cargas não só para situação de estados vizinhos, não, mas para o exterior, para o mercado internacional. Esse rio é fantástico. Entendeu? Para você ter uma ideia, Santos, merecedor de elogio por nós, Paranaguá, transporta lá 14 milhões de toneladas. Entendeu? Porto de Santos, 14 milhões de toneladas. Entendeu? Você vê o Rio Madeira, faz isso 14 mil toneladas sem dragagem, a hidrovia.
Não é o porto, é dragar, é outra via. Eu tenho algumas curiosidades sobre a ponte. O senhor colocou que ainda, mesmo com a construção da ponte, ainda pode ser necessário a utilização das balsas, né, para fazer o transporte de algumas cargas. Qual o limite aí que se tem de peso para transporte dentro de uma ponte do porte dessa aqui do Rio Madeira? Não tem limitação, não. A ponte está totalmente... Ela foi projetada para ter todo tipo de carga, sem problema nenhum. Então, não tem problema. Eu estou dizendo que a balsa é opcional. Sim. Se alguém achar que pode transportar pela balsa, a um custo mais barato, por vista de alguma carga que merecer essa atenção, tudo bem. Eu já diria, combustível se necessário, conveniente, gado necessário, conveniente, quer dizer, coisas que pode ser feito. Olha, o programa de hoje, para quem está ligando a televisão, é de muita importância. É importante você se ligar porque nós estamos falando aqui de uma realidade hoje. Eu até deixei a pergunta aí, né? A ponte sobre o Rio Madeira, sinônimo de desenvolvimento? Muita gente está mandando aqui mensagens para mim, perguntando sobre a iluminação da ponte. Especificamente falando aqui em Porto Velho. Eu sei que o programa aí vai para todo o estado e vai ser bom, não, já é uma realidade, é muito bom para o nosso estado. Agora, eu quero que você se ligue nessas informações que estão sendo dadas aqui, porque eu trago aqui realmente pessoas que conhecem do assunto para falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente fica falando do achismo, como a Oliveira colocou agora há pouco, a gente tem que parar com esse achismo, né? E olhar claramente as questões, a realidade nossa hoje, onde nós estamos. É por isso que aproxima-se aí um tempo delicado, um tempo que a gente precisa estar consciente, que é agora das eleições. Eu vou pedir um intervalo comercial, mas você amadureça e mande a sua pergunta aqui. O que mais ganhamos com a ponte do Rio Madeira? Ou as obras que estão para acontecer em nosso estado, as obras federais. Estamos falando de bilhões que serão aí investidos aqui em nosso estado. Eu acho que a ferrovia é essa realidade, não é isso, Oliveira? A ferrovia é uma realidade que vai trazer bilhões. E aí tem as pontes que estão por fazer ainda. Já, depois do intervalo, eu retorno com essa pergunta para você. A ponte sobre o Rio Madeira, sinônimo de desenvolvimento? Olha, Rondônia participando aqui com a gente, eu quero agradecer aí, Guajará-Mirim sempre nos dando audiência, Vilhena também, obrigado, Ariquemes, estarei em Ariquemes, breve, viu, visitando Ariquemes aí, dando uma olhada ali na situação, ajudando ou cobrando ali o prefeito de Ariquemes, estarei lá. Ouro Preto do Oeste também participando aqui com o Rondônia da gente, muito feliz. Eu vejo que quando a gente fala de um assunto, fala de progresso, desenvolvimento, as pessoas estão mais alertas, né? Mais ligadas, principalmente nesse desenvolvimento. Senhores que estão aqui comigo, o ministro Paulo Sérgio esteve aí, né, falando da ponte não só do Rio Madeira, a ponte de Abunã, Guajará-Mirim, ligará Rondônia à Bolívia, outros projetos, e aí eu vou falar também sobre os viadutos aqui em Porto Velho. Oliveira, o Everson, fique à vontade, e a Massude. E aí? Agora sai. Agora? Olha, eu acredito que as pessoas que estão assistindo aí, Oliveira, não, daqui a pouco vão me ligar, mas isso, Oliveira, será que sai mesmo? Sai, porque eu vejo assim, quando o Roberto era prefeito e eu era superintendente do DENIT, pedi várias vezes essa obra. Então você foi o culpado, né, Oliveira? Brincadeira, não, Oliveira. Eu gostaria de... em Pimenta Bueno era o exemplo, também era a mesma situação. Pimenta Bueno, que já fui lá, consegui convencer, me entregaram a obra e fiz a obra. Como era convênio com a prefeitura, era difícil, eu realmente não consegui trazer a obra para o DENIT. Agora está na mão do DENIT. Isso, pode ter certeza disso, pelo órgão que eu conheço, vai fazer a obra.
Tá? E a ponte que liga... Porque, sem desmerecer nenhuma administração do prefeito, para não ser injusto com o Roberto, é que a estrutura do DENIT é diferente, do ponto de vista da... Ele só faz isso. Mas eu ouvi da boca do prefeito Mauro Nazif, agora eu vou ter que falar, olha, meu compromisso aqui, eu já falei, é com você, que a obra lá atrás, aí eu não sei se o Oliveira estava dentro disso, houve ali, sempre há falhas, né? E por conta das pessoas que moram ao redor ali. Então, houve esse problema com os moradores, faltou ali, segundo o prefeito Mauro Nazif, precisava afastar algumas pessoas e houve essa demora também, foi feito digamos que foi mal planejado isso. Por isso não saiu aí em tempo... Outras confusões também, né? Mas não foi só isso. A desapropriação foi problema, não tem dúvida, porque à medida que nós fizemos convênio com a prefeitura, aí o Ministério Público disse, não pode ser, quem tem que fazer é o DENIT. Mesmo você fazer desapropriação. E ficou complicado fazer, porque é uma coisa que a gente não sabia fazer. Entendeu? Então, era para a prefeitura fazer, retornou para o DENIT. E outra coisa, o problema da energia, tirar as redes de energia, tirar as fibra ótica, não foi fácil. Entendeu? Imagina a empresa, algumas deixaram, foi embora porque não conseguiram fazer. Então, uma das empresas que... Houve interferências, tiveram, a administração do prefeito tiveram problema para concluir a obra. Embora eu, enquanto superintendente, eu tinha supervisora que ia para lá para ver se o andamento prosseguia, se avançava, e tinha dificuldade. Hoje essas coisas tudo estão sanadas. Essa empresa que ganharam aí, possivelmente vão fazer... Equipave, que parece-me que... Já tem um trabalho em Vilhena, isso? Já tem uma obra, inclusive, dessa empresa, parece-me que Vilhena. Nós temos um local aqui... Aqui também. Também consórcio, olha, né? Oliveira, é um assunto que nós temos falado muito. Eu até trouxe aqui no programa o doutor Reginaldo Trindade. Você sabe que tem acompanhado aí essa questão toda. Também tem lutado para buscar, de certa forma, ajudar como Ministério Público Federal, buscando aí nessa orientação. Até ele foi muito aqui claro em suas colocações do que houve. Mas vamos para frente. Acredito que agora é falar sobre o progresso, sobre o que a ponte traz de desenvolvimento. Falar um pouquinho também sobre a ponte de Guajará-Mirim, né, que ligará Rondônia à Bolívia. E essa visão que o empreendedor deve ter, não é, Emerson? Acredito que, voltando um pouquinho também em Porto Velho, do outro lado do rio, o que muda? O Oliveira falou um pouquinho aí sobre algumas questões que a gente poderia voltar nesse ponto também, mas sim, hoje, muda, né? Viu, Marcano? Hoje você tem um exemplo lá de um condomínio feito lá pelo DENIT, pela M. Martins e Enza, né? Inclusive que hoje vai ser uma referência de um modelo de condomínio. Um condomínio de um bom padrão de construtivo e de principalmente conforto e de um tamanho compatível para as famílias que foram tiradas ali da... eu gostaria até de contar um pouco ali na época a gente teve um engenheiro da Enza, lá, o engenheiro Igar, e ele visitou a nossa obra e viu o nosso sistema construtivos ali através de blocos, né? E a gente, conversando, mostramos para eles a vantagem de fazer em função do tempo curto que eles tinham para executar aquela obra, e ao mesmo tempo também a questão dos custos, que eram muito baixos, digamos assim, era um custo muito apertado para ser executado. Inclusive, várias empresas tentaram fazer, mas o próprio DENIT colocou para que a própria empresa que estava executando a ponte fizesse esse empreendimento. E nós mostramos para eles, e eles resolveram sair do sistema convencional e construído em blocos de concreto, né? Então, fizeram mais prático, mais rápido e de melhor qualidade. Tanto é que está lá hoje você vai ver que vai ser até além da ponte ser já um ponto turístico aí, né? As pessoas vão lá para conhecer esse condomínio lá, onde que as pessoas estão morando com dignidade e conforto, com toda a infraestrutura, inclusive na parte até de áreas comerciais, até igrejas, refazendo realmente o que existia ali na beira do madeira daquelas pessoas que foram removidas ali na frente. Então vale a pena, vamos conhecer. Eu acredito que aquilo vai ser um ponto de partida para os novos empreendimentos que venham acontecer. Tem que ser daquilo para cima.
Parabéns aí pela colocação, Emerson. Uma visão empreendedora, né, Oliveira? Colocou agora. E o Massude também, creio que concorda com isso. Eu não vou dar o nome, nem da pessoa que me mandou, não vou falar detalhes, nem vou dar o nome do candidato a presidente, até porque a gente está num momento delicado, né? Mas eu vou falar novamente aqui sobre essa questão, foi colocada pelo Massude, falando da BR-319, Oliveira, né? Que não provou, que aí fala de viabilidade econômica, social ou ambiental. Um projeto tem que ter viabilidade social, econômica e ambiental. Qualquer projeto que não tenha fechado essa equação continuará em estudo ou, em alguns casos, não será feito. Isso aqui fala de um candidato a presidente, aí, falando sobre a ponte do Rio Madeira. Eu trago isso aqui para a gente, não para... mas para a gente que a gente traga aqui um entendimento para as pessoas em casa, até para eles formarem realmente a sua consciência, Oliveira, e dizer assim, não, para aí, eu estou em Rondônia, eu preciso conhecer melhor e saber o que eu vou fazer. Oliveira, você concorda desse pensamento aqui? Hoje tem um estudo a nível... Qualquer tipo de atividade hoje tem que passar por uma VTE, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Estudo, 3 anos para cá, é novo e recente, mas com muita consistência para da informação, de conseguir a informação, que dá consistência para que execute qualquer tipo de empreendimento, com segurança, né? Que vai estar dentro do contexto econômico e dentro do contexto ambiental. Isso é necessário que se faça hoje. Então, se não ocorrer isso, pode ter certeza que não deverá ser aprovado em instância superior, por exemplo, no caso o IBAMA não aprova, entendeu? E por aí vai. As usinas hoje passariam nesse estudo? As usinas é um ponto seríssimo, né? Não, só por curiosidade, porque como existia uma metodologia nova, né? Será que elas seriam aprovadas? Se executar, alguém aprovou, né? Não sei. Não, mas hoje, nesse processo novo, o senhor acha que... Já existia. Já existia? Já existia. Então, beleza. Olá, Marcondes, estou assistindo o seu programa, você está de parabéns. Silvana, um abraço. Eu prefiro dizer o seguinte, que nós precisamos continuar discutindo Rondônia e se fazer ser respeitado, né? E as pontes que virão? As que estão aí para ser feitas, que o ministro colocou agora, a ferrovia, o que vai mudar após, só de pensar, né, nesses investimentos, a gente já tem aí o Emerson até falou sobre isso também. Tem uma coisa muito boa que ele falou que vai acontecer, que é o contorno norte. Contorno norte. Que vai sair o tráfego tudo pesado no centro da cidade. Isso vai ser licitado agora até dezembro, e vai ser fantástico, vai merecer, não só vai ajudar em grandes empreendimentos para o sentido ZPE, né? Que tem já está existente lá na Porto Chuelo, como também a nós mesmos, se quisermos o Porto expandir nossa atividade, podemos ir para lá também. Nós temos uma área radoada pelo sistema Hermasa, a própria Hermasa, e outras empresas que querem se estabelecer ali vão ter com certeza por conta desse contorno norte. Quanto à ponte internacional, eu estou dizendo isso para você porque eu tenho uma proximidade, uma relação muito boa com o pessoal do DENIT, e eu sei que vai acontecer em 2015. Essa ponte, desde quando eu estava lá, ela foi feita 3 projetos. Com estaiada, uma ponte lindíssima, acharam que era muito caro, tiraram a estaiada, botaram extradoço, acharam também que era cara, tiraram, hoje estava tipo uma ponte convencional. Mas uma ponte que liga o Brasil à Bolívia. Está dentro do preço, vamos dizer assim, que é requerido por grandes empreendimentos para aquela necessidade de fazer aquela obra. E como nunca, em momento algum, os 3 anos que passamos brigando por essa ponte, nunca teve recurso, nunca foi contemplado pelo PAC, somente agora que vai ser contemplado no PAC 3, então agora sai. Obra que tem projeto e tem dinheiro, acontece. Pode falar no microfone, Oliveira. Isso, por favor. Pois só reafirmando. Obra que tem projeto e tem dinheiro, acontece. Muito bem. Olha, nós vamos para um merchan, rapidamente, já voltamos com você aqui, falando um pouquinho hoje sobre essa realidade, desenvolvimento, progresso, né? A ponte do Rio Madeira, sinônimo de desenvolvimento. Acompanhe o merchan aí, a Multibar.
Aqui na Multibar, adquirimos uma linha completa de várias utilidades para sua casa, padaria, açougue e muito mais. Temos também uma promoção de um lindo refrigerador por apenas R$ 2.798. Aceitamos também todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros, cartão BNDES em até 48 parcelas. Aproveitem, venham para a Multibar. Aí você já sabe, a Multibar ali na Pinheiro Machado, meu amigo mineiro, um abraço. Inclusive a Multibar vai ter prêmios aí pra gente já, viu? Vai ter que falar aí, chegar falando lá para ganhar prêmio aqui. Bom, aqui eu tenho uma pessoa de Ariquemes, né, que falou sobre... Eu não vou... Olha, é importante a gente não dar nomes aqui, porque é delicado, hein? É delicado. Eu não quero ser processado aqui, mas tantas mensagens chegando aqui e precisamos ter esse cuidado. Eu sei que o Masud até está com vontade de falar algumas coisas, o Masud quieta aí um pouquinho, mas o importante, eu vou dizer novamente, é a gente passar para vocês em casa essa realidade hoje, o desenvolvimento. Eu acredito que eu peguei aqui o Oliveira num momento delicado, Oliveira, falando. Oliveira veio para falar sobre o Porto do Gameleiro, também não deixa de ser, sobre esse escoamento. Vou entrar na pergunta já, o escoamento, essa coisa dos grãos. O que a ponte tem a ver ou não? Vai facilitar isso? E fala um pouco sobre os vizinhos também, né? Nós sonhamos com Manaus, a BR, né? Inclusive, que precisa acontecer. Mas isso aí já tem algumas empresas que estão se estabelecendo lá em Humaitá, tá? Que deverão fazer, de alguma forma, o transbordo de sua carga passando pela ponte que vai levar até Humaitá. E o que eu disse ainda há pouco, eu tenho a preocupação que a rodovia 319 não aguenta esse tráfego de carga pesada. Se sabe que essa rodovia, claro, se quiser fazer um grande investimento, você recupera com base, subbase e faz uma coisa que mereça isso. Mas se você tem uma opção que é a ferrovia, que pode fazer esse transbordo de carga Porto Velho a Humaitá, é muito mais interessante do que refazer uma BR todinha. Mas eu acredito, eu estou sempre me baseando, por exemplo, de grandes empresários que estão estabelecidos no Porto Chuelo. Eu não sabia o que isso ia acontecer, sabia que a ponte ia acontecer. Então, se eles estão lá, porque eles têm estudo que mostra que é mais econômico fazer hidrovia. Qual é a distância de Porto Velho a Itacoatel? É 1.056 quilômetros. Qual é a distância daqui a Humaitá? É 200 quilômetros. Rodovia é muito mais cara. Então, eu acho que se estão permanecendo, continuando do ponto de vista fazendo transporte de suas cargas via hidrovia, é porque é muito mais barato. Muito bem. Olha, nós estamos encerrando o programa. Eu queria que o Emerson desse aí, finalizasse, mas antes do Emerson finalizar, João Lourenço fala o seguinte, pergunta aí, no Japão uma ponte com uma ponte complexa, a estrutura fazem 7 dias. Aí, Oliveira. E aqui, uma simples ponte, mais de 7 anos. O Japão, vou falar. Se você que constrói, para a gente encerrar o programa com essa aí. Essa ponte aqui é uma obra fantástica de engenharia. Você vê, são 965 metros, não é isso? Eu sei que eu não tenho essa coisa, mas a nossa ponte aqui, ela tem uma das maiores vãos livre das pontes executadas no Brasil. É uma das maiores, em função do sistema de vão livre ali. Então é uma obra que mostra a capacidade da nossa engenharia. Eu não acredito que uma ponte da mesma forma dessa Muito bem. Foi executada, então não tem comparação. Vou só encerrar, vai entrar a programação nacional. Boa noite, né? Não, eu queria agradecer aqui, Marcos, pela oportunidade, e estamos aqui sempre para participar, aqui colocamos à disposição aí quando tiver alguma coisa, porque queremos o quê? Nós queremos aqui o progresso do nosso estado aqui. Muito bem. Oliveira, boa noite. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, Marcondes. Toda vez que precisar de discutir de Rondônia, sou apaixonado por Rondônia, estarei pronto a colaborar. Masud, boa noite. Obrigado, Marcondes. Boa noite aí, telespectador. Boa noite, Rondônia. Então tá aí, gente. Olha, quarta-feira que vem, vamos estar aqui, um desafio. Eu, o desembargador Isaías Fonseca de Moraes, o Sidney, presidente do NARC, vamos estar desafiando vocês aqui. Vamos raspar a cabeça. É um desafio, quero ver se os dois vão fazer. Eu vou fazer, já me decidi. Em prol da construção, Masud, do NAC, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Não vamos só doar, vamos só raspar, não. Vamos doar também R$100. Eu convido você, empresário, a fazer isso, tá certo? Quarta-feira que vem, aqui no Rondônia da Gente. Até lá. Tá?